Big Ideia. Oferecimento Sistema Fieng. Há 84 anos apoiando a indústria mineira. Olá! O Big Ideia de hoje vai falar de tecnologia e inovação no universo da educação. Os métodos tradicionais estão ficando cada vez mais para trás e esses baixinhos têm mostrado que estão com tudo. A gente invadiu as salas de aulas e vamos mostrar para vocês robótica, programação e até uma escola de empreendedorismo, gente. Essa galera não tá de brincadeira, não. Eu sou Letícia Santiago e vou mostrar tudo para vocês a partir de agora. Aposto que a maioria das pessoas que assiste ao Big Ideia estudou numa escola onde havia uma carteira, anotou as informações em um caderno e recebeu instruções diante de um quadro negro. Certo, né? Pois é, comigo pelo menos foi assim. Mas já com a minha filha tem sido um pouco diferente. Imagina com o meu caçula então. A tecnologia e inovação têm chegado aos poucos nas escolas. E é lógico que o Big Ideia não podia tomar falta nisso. Meu nome é Ana Rodrigues, eu sou engenheira eletricista de formação e sou a criadora e diretora da Just Coding, que é uma escola de programação para crianças. A proposta da Just Coding é criar para as crianças um ambiente educativo onde elas possam aprender alfabetização digital. Hoje a gente vive num mundo cercado pela tecnologia. Saber como as coisas funcionam vai ser crucial para o futuro dessas crianças. Então, nosso primeiro passo é entender como os computadores funcionam, como programas são feitos, como aplicativos são feitos. Muitos pais se preocupam com o excesso do uso da tecnologia pelos seus filhos. Nós sabemos que quando uma criança usa um joguinho ou ela usa o tablet, ela está ativando uma área do cérebro que é muito próxima da área do vício. A ideia, nesse caso, é que a criança não fique satisfeita e ela vai querer jogar sempre mais e mais e mais. Por outro lado, quando ela está criando o próprio joguinho ou criando o próprio aplicativo, ela usa outra área do cérebro, que é a área ligada à criatividade. Transformar essas crianças de consumidores passivos de tecnologia em produtores dessa tecnologia é a verdadeira revolução. É assim que elas vão ser capazes não só de entender o mundo que elas vivem, mas também de criar novas soluções. O pensamento computacional se divide em 4 partes: decomposição, padrões, abstração e algoritmo. Esse conjunto de soluções pode ser usado para qualquer problema da vida. Por exemplo, montar um quebra-cabeça. Você começa espalhando as peças, decomposição, encontrando as bordas e as cores parecidas, que são padrões, decidindo qual vai ser a estratégia que você vai usar para montar o quebra-cabeça, abstração e, por fim, montando peça a peça, que é o nosso algoritmo. Existem hoje diversas ferramentas online e brinquedos que estimulam as crianças a usarem o pensamento computacional. Desde robozinhos simples, que a criança pode programar em casa, até sites online que ensinam linguagens de programação. A palavra escola vem do grego skole, que significa acredite se quiser, lugar do ócio. Isso porque as pessoas iam à escola em seu tempo livre para refletir. Vários centros de ensino pipocaram pela Grécia, por iniciativa de diferentes filósofos. As escolas geralmente eram levadas adiante pelos discípulos do filósofo fundador e cada uma valorizava uma área do conhecimento. A escola de Isócrates, um exímio orador, era muito forte no ensino da eloquência, que é a arte de se expressar bem. Mas as escolas multitemáticas, que contemplavam as disciplinas básicas que temos hoje, como matemática, ciências, história e geografia, só surgiram entre os séculos XIX e XX. Na Grécia Antiga, as crianças eram educadas, mas de modo informal, sem divisão em séries nem salas de aula. Já na Europa medieval, o conhecimento ficava restrito aos membros da igreja e a poucos nobres adultos. Em famílias mais ricas, era comum pagar-se por um preceptor, um mestre com mais conhecimentos que guiasse as crianças nos estudos. No ano de 859, surge a Universidade de Carim, em Fez, no Marrocos, que existe até hoje. É considerada a primeira universidade do mundo no sentido moderno do termo. Uma instituição dividida em departamentos com conhecimentos de áreas diferentes.
Aqui no Brasil, a primeira escola foi fundada em 1549, em Salvador, por um grupo de jesuítas. Ensinava-se a ler, escrever, matemática e doutrina católica. Acredita-se que hoje existam mais de 150 mil escolas públicas no Brasil e quase 40 mil no ensino particular. E que venham muito mais, afinal, investir na educação é investir no futuro do país. Muita gente acha que o espírito empreendedor vem de berço. O que pouca gente sabe é que essa característica pode ser desenvolvida e trabalhada desde a infância. E é exatamente isso que o Breno Lima faz, não é, Breno? Isso mesmo, exatamente. Conta pra gente como que é essa história toda. Então, em 2015 a gente abriu o Enterprising Up, que é a primeira escola de empreendedorismo para crianças e adolescentes do Brasil. E nosso intuito é de desenvolver em crianças de 4 anos de idade até adolescentes de 18 habilidades comuns em empreendedores de sucesso. Hoje o que acontece? A educação brasileira em geral, ela está focada muito nessa parte de conteúdo, então processo seletivo, Enem, e deixou de lado o desenvolvimento de habilidades comportamentais importantíssimas de crianças e adolescentes. Verdade. Então o que a gente faz é inserir essas crianças em situações que elas vão conseguir desenvolver habilidades como criatividade, produtividade, educação financeira, essa relação interpessoal, que é algo que tem sido deixado muito de lado. E como foi atrair esse público? Então, o que eu falo, o legal de crise é que levanta muito questionamento. Então, hoje o Brasil está passando por uma crise terrível que faz com que todos comecem a se questionar no que investir em questão de dinheiro, de tempo, de tudo, para que não passe por essa situação. Então, os pais hoje eles já têm esse questionamento muito para esse lado de educação dos filhos, no que investir, no que fazer para que eles não passem pelos mesmos problemas que o Brasil em geral está passando hoje. E o empreendedorismo é uma grande resposta para isso. Então, a aceitação dos pais, quando a gente apresenta a ideia, o nosso projeto é muito legal. Assim, a receptividade é muito bacana e a partir disso a gente atrai eles todos para cá, para ver como é que funciona. E tanto as crianças quanto os pais têm adorado assim, o projeto, é bem legal, é bem diferente. Muitos dos psicólogos e educadores hoje, eles falam que habilidades comportamentais elas podem ser estimuladas. Quanto mais cedo você começa esse processo, mais fácil a chance da criança entender e levar aquilo para a vida. Então é como se a gente fosse pensar, a criança ela é como se fosse uma folha em branco, então assim, tudo que chega a ela e que é estimulado nela é muito mais forte que um adulto que já tem aquela vida toda traçada, uma experiência muito longa e é mais difícil você ensinar algo. A gente fala que o empreendedorismo ele envolve uma gama de competências que são essenciais para o ser humano para tudo que ele queira, seja alcançar sonhos, seja viver em comunidade, seja abrir a própria empresa e estourar no mercado e ter muito sucesso. Você sabia também que tem escola para criança que ensina a programar, fazer jogos no computador, aplicativos? Eu ouvi falar. Legal, né? É bom. Criança pequenininha, sabe disso? É bom? Eu acho que é. Já ouvi falar sobre esse tipo de educação infantil. O que você acha disso? Eu acho que está abusando muito sobre isso, sabe? Então eu sou super a favor dessa mudança, porque a educação ela pode trazer a tecnologia para ajudar. Eu acho que tem que integrar mais nos livros, na leitura. Não, é porque eu não frequento, assim, não estou mais em escola, né? Então, assim, eu não estou participando muito de escola. Ou a mudança acontece agora, ou então daqui a pouco, porque ela é muito necessária, já está atrasada. Tudo bem que é tecnologia e tudo, mas eu acho que tem que ser meio a meio aí nessa parte, né? Que legal, conta um pouquinho. Então, é isso que eu ia te falar. Eu sou professora da rede SESI, de São João del Rei. Meu nome é Denise Zanetti e eu atualmente estou trabalhando com o segundo período da educação infantil. Esse ano foi lançado no dia 22 de fevereiro pela nossa analista educacional Ana Amélia. Ela lançou esse projeto Rede de Virtudes, Escola para a Vida. A intenção desse projeto é a gente estar dando um foco mais importante quanto às questões do bullying. É um método super inovador, nós estamos esse ano com esse foco e a gente já está tendo resultados muito importantes frente à atitude das crianças em relação à ética, cidadania, respeito ao outro.
porque a gente tem que ter muito respeito. A gente tem que ter respeito, a gente tem que saber e tem que ter respeito que a gente não é igual a ninguém. E o que eu posso fazer para acontecer o bem? E através disso, nós começamos a apresentar para eles as virtudes. E as virtudes, eles ganharam a agenda. Na agenda vem todas as virtudes, cada uma determinada para um mês, mas não significa que naquele mês a gente só trabalha aquela virtude. Não, a gente pode estar juntando num contexto todas as virtudes juntas. De gratidão, tem muito amor com as pessoas, paciência, que nunca tem pressa com as coisas, perseveroso, que nunca desiste das coisas. Com os avanços tecnológicos, é cada vez maior o número de instituições de ensino que adotam tablets, softwares e inovam na forma de ensinar. Os resultados têm se mostrado promissores em centenas de escolas de diferentes países ao redor do mundo. Por exemplo, a escola School of One, de Nova York, focou no ensino da matemática de uma maneira diferenciada e individualizada. Os alunos são divididos em grupos, baseados em suas habilidades e conhecimentos no assunto. Eles têm acesso a computadores, por meio dos quais realizam exercícios, estudam e fazem testes. Os professores, por sua vez, recebem relatórios diários da performance de cada aluno em cada tipo de exercício. Dessa maneira, eles podem ajudar os estudantes a resolver suas dificuldades de acordo com os problemas apontados pelo software. Além disso, os professores permitem que os alunos passem a níveis mais avançados apenas quando suas habilidades na fase anterior foram consolidadas. A experiência é altamente individualizada e eficaz. Mas inovar na educação não depende apenas de tecnologia. Perceber as reais necessidades e como o processo pode ser diferente em benefício de todos é uma grande sacada. Foi assim que a Escola Municipal André Urani, localizada na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro, mudou vários padrões. Em vez de cadeiras enfileiradas, a escola optou por mesas distribuídas pela sala, onde os alunos podem sentar em grupos para estudar. Os tradicionais quadros negros de giz foram substituídos por modernas lousas inteligentes. E os cadernos, lápis e canetas deram lugar a notebooks. Os professores afirmam que os resultados têm sido maravilhosos e que a tecnologia chegou para auxiliar o educador a produzir e conduzir uma aula mais rica, porém sempre como coadjuvante. O professor continua sendo fundamental, só ganhou um aliado eficaz, atraente e bem tecnológico. Meu nome é Gilmara Rodarte, sou professora de Ciências da Escola SESI Dom Bosco, São João del Rei. Já atuo na área do magistério há 27 anos e aqui no SESI nós tivemos a oportunidade de trabalhar com a robótica. O projeto da robótica, ele é um projeto institucional, né? Então ele é proposto pela Gerência de Educação Básica, Belo Horizonte, e a instituição, o SESI Dom Bosco, ele abraçou essa causa. Nós participamos de alguns treinamentos, né? A gerência da escola, a supervisão, né, feita pelo Adriano, eles foram muito receptivos e nos apoiaram, né, nesse projeto. Nós recebemos o material que veio da Lego Education. Então, quinzenalmente, nós tiramos uma aula do nosso conteúdo para estar dando a aula de Lego. A gente propõe um trabalho para os meninos, ele tem várias fases, né? Os meninos recebem um manual no início do ano, com várias atividades. A primeira etapa, eles fazem uma pesquisa sobre aquele assunto que vai ser trabalhado, trazem para a sala de aula, a gente faz uma discussão e aí eles vão para a parte de montagem, que é colocar a mão na massa. Terminou a montagem, cada membro da equipe tem uma função dentro da equipe. Essa função ela vai sendo revezada
Então, eu tenho o programador, eu tenho o organizador, eu tenho o relator e eu tenho o apresentador. Terminou a montagem, eles fazem a programação, que é quando, então, eles desenvolvem mesmo usando a tecnologia. Meu nome é Gabriel Augusto, eu estudo no SESI Dom Bosco de São João del Rei, desde o 2º período, e aqui nós temos educação tecnológica, desde o inicinho, com grandes blocos de montar. No 4º e 5º ano já se inicia com as engrenagens e agora no Fundamental 2 com os motores e sensores do Lego. Nós conseguimos misturar a robótica junto com a matemática, física, aplicar conceitos da física na robótica e fica muito mais fácil de aprender. Meu nome é Sara Spinelli, eu estudo no SESI Dom Bosco de São João del Rei desde o 2º ano. E foi aqui que eu conheci a robótica, né? Que eu conheci as aulas tecnológicas. Eu nunca tive contato com a robótica antes de entrar no SESI, mas quando eu entrei, eu gostei bastante, né? Eu iniciei no 6º ano e foi, assim, muito interessante tudo que eu passei lá. Nós aprendemos bastante, eu faço parte do projeto de pesquisa. Inovar, a gente faz o tempo todo, né? O que nós precisamos adequar as práticas pedagógicas, não perder o objetivo fundamental da educação, né? A gente tem que ter um cuidado muito de não confundir a educação, a formação do aluno, em termos, né, de conteúdos, com a educação que vem de casa, que ele já deve trazer essa bagagem. Porém, nós vamos inovando dentro da nossa prática pedagógica, colocando pontos que a gente acha interessante. Então, o projeto das virtudes é uma inovação, né, para reforçar esse trabalho que já vem de casa. O aluno ele já traz essa formação educacional, né, como lidar com o ser humano, mas a gente reforça dentro do projeto, dentro do nosso conteúdo, sem perder o foco do trabalho pedagógico. Então, o papel do professor hoje não é limitar o uso da tecnologia, mas é direcionar esse trabalho feito para o aluno. Eu acho que, de uma certa forma, a robótica desperta, né, novas maneiras. Por exemplo, quando você começa a mexer com aquilo, tem tudo a ver com a matemática, tem tudo a ver com a física, tem tudo a ver com a engenharia, eu acho. Então, assim, a partir do momento que você começa a fazer aula de robótica, você começa a mexer com aquilo ali, você começa a ter uma visão, né, diferente das coisas. Então, você pode despertar para o seu futuro alguma coisa, né? Sou suspeito de falar, mas realmente muito legal. Primeiramente, é onde a gente tem que mudar mesmo, tem que pegar a criançada, o pessoal jovem que está em outra fase, outra vida, com muita tecnologia, muita coisa, entender um pouco melhor e focar em como a gente pode transformá-los em cidadãos melhores lá na frente. Nós temos, né, incentivado e procurado, inclusive, até as famílias a participarem dessa tecnologia e inovação dentro da educação. As crianças de hoje vão viver num mundo completamente diferente do mundo que nós vivemos. Não só a internet das coisas, como inteligência artificial, vão transformar esse mundo de uma maneira que seria uma nova revolução, comparável à revolução industrial. Quem não estiver preparado para isso, infelizmente, vai ter uma dificuldade terrível de fazer as coisas mais básicas no dia a dia. Em compensação, as crianças que tiveram a chance de fazer esse treinamento hoje serão equivalentes a ter superpoderes no futuro. Eles criam blogs, né? Então eles conseguem se comunicar muito melhor. Então, vale a pena. Tem que investir, tem que ter mesmo a tecnologia associada como uma aliada da escola e não, né, como se ela fosse uma inimiga. O Big Dad de hoje deu uma aula em tecnologia e inovação. É muito legal ver as mudanças que estão por vir e como nós, pais, podemos contribuir para jovens e crianças mais conectadas e mais empreendedoras. Afinal de contas, umas horinhas a mais no computador até que não faz tão mal assim, né? Olha, eu te espero semana que vem nesse mesmo horário aqui, tá bom? Um beijo e até lá!
Big Ideia. Oferecimento Sistema FIENG. Há 84 anos apoiando a indústria mineira.